Hoje à tarde, então, vamos falar de depressão. Todos nós temos momentos de alegria e também momentos de tristeza e depressão. Quem que não ficou deprimido? Todo mundo. Todo mundo fica deprimido também. Inclusive eu também fico deprimido muitas vezes. Mas nesses momentos de depressão, para mim, é um momento de aprendizagem. Por que a gente fica deprimido? Ou por que a gente fica feliz, alegre? Exatamente por causa de que nós somos seres espirituais. O ser humano é o único ser espiritual, porque foi criado com o Espírito. Foi criado por ser espiritual, Espírito, e nós fomos criados segundo a sua imagem. Então, nós somos seres espirituais, isto é, recebemos as influências do Espírito. Por causa disto, nós temos as energias elétricas que correm dentro de nós. Quando detecta as atividades elétricas do cérebro, eletroencefalograma, então registra-se as ondas cerebrais. Ondas cerebrais são assim. Aqui está as ondas cerebrais, onde quando a frequência é bastante alta, irregular e é rápida, então, porque a atividade elétrica no cérebro está se processando de uma forma desorganizada e rápida. Porque neurônios estão raciocinando rápido, porque estão pensando e desconsiderando novamente, muitas vezes com a raiva, ódio. Então, eletricidade no neurônio, então, deve processar de uma forma desorganizada, porque o sentimento muda-se de uma forma brusca. Então, aqui está ocorrendo uma onda muito irregular. Muito irregular. Quando é que isso acontece? Quando você está muito alerta, levou um susto, então você espera o quê? O que será que vai acontecer? Quando você está numa incerteza, insegurança, então a onda elétrica no cérebro é totalmente irregular. Mas por outro lado, você fica com uma onda bem tranquila. Quando é que você fica com onda cerebral bem tranquila, tipo onda alfa? Dormindo? Dormindo nem tanto. Quando você canta. Por que a gente canta antes de começar as palestras? Por exemplo, agora que você está prestando atenção na palestra, também é onda alfa. Por quê? Seu pensamento e meu pensamento está em sintonia. Mas tem gente que não está. Por quê? Está preocupando. O que será que está acontecendo? Essa depressão não é meu problema, não. Eu não vim aqui para ouvir sobre depressão. Eu quero saber de alimentação. Que alimento que é bom para mim é fofura. Até agora não falou nada de alimentação. Esse cara, sei lá, próxima vez, estou aguentando até quarta, mas na próxima não venho nunca e não vou recomendar ninguém para cá. Se você pensar assim, diferente do pensamento que está sendo transmitido agora, naturalmente você tem toda a liberdade de pensar assim. Não estou dizendo que não tem liberdade, tem, mas estou explicando sobre a
onda. Eu estou agora transmitindo a onda alfa, para que você sinta, sem que vocês façam nenhum esforço, sinta bem tranquilo. Normalmente as palestras que eu faço, vocês sentem bem. Você sente, oh, que bom que eu ouvi a palestra. Estou feliz porque eu entendi o que ele diz. O que ele diz, embora não é do meu gosto, mas a palestra que Dr. Gea faz me traz a calma, tranquilidade. Por quê? Porque eu recebo as ondas do Espírito Santo, Espírito de Deus. Para vocês também terem esse Espírito, porque uma vez que as ondas estiverem totalmente irregular, com alta frequência, é sinal que está recebendo o Espírito mau. Espírito mau. Por isso que fica preocupado. E agora? Quando receber o Espírito mau, pelo amor de Deus, é cheio de bactéria. Ou então, não estou julgando, estou dizendo o que acontece comigo, com vocês. Por exemplo, quando na hora de cirurgia, rompe vaso, então sangue, imediatamente coração. Por quê? Porque o Espírito mau diz, agora você se danou. Por quê? Você é ganancioso demais. Então você fica com medo, o coração bate, isto é, atividade elétrica do cérebro e do coração, da musculatura, tudo tenso, porque você aceitou o espírito do mal. Então nós somos seres espirituais que recebemos, somos comandados por dois tipos de espírito. Um é Espírito de Deus que nos comunica sua paz. Sua paz. Por isso que onde está o Espírito de Deus, reina a paz. Onda alfa. Então quando você canta, cuidará também de ti. Que espírito que está entrando? Espírito de Deus, e você está concordando, e você está cantando. Imagina, você cantar juntos. Eu canto, mas outro nem está aí. Ao lado, o espírito oposto está agindo. Eu cantando. Espírito oposto que está ao meu lado me afeta? Afeta. Porque onda é transmitida. Por exemplo, você vai numa família, visitou, talvez sem avisar. Aí, a pessoa abre a porta e você sente o ambiente, clima. Vamos supor, o casal acabou de brigar. E você entra naquele ambiente, naquele clima, você se sente bem? Não. Por que não? Porque está cheio de ondas betas. Mais do que ondas betas. Aqui, ondas, aqui não mostrou, onda gama. Como que é onda gama? Muito mais rápido do que isto, muito mais regular, de amplitude muito maior. Por exemplo, quando você está esquentando cabeça e dor de cabeça, ainda onda é beta. Agora você não aguenta. Quando que não aguenta? Quando minha mulher, eu não quero generalizar as mulheres. Minha mulher
E aí ela, às vezes, ultimamente não tem feito isto. Falando disso, melhorou muito. Estou lembrando, faz bom tempo que ela não fez isto. Mas mulheres que são mais sensíveis ao espírito, espírito oposto. Por quê? Porque o inimigo agiu primeiro na mulher. Isso é algo bem interessante. Mas não precisamos carregar esse traço de forma nenhuma. Aí minha mulher fala assim, não está dando nada certo. Coisa ruim, porque você nunca consegue cumprir o horário. O pessoal está cansado de não aguentar sua palestra tão comprida. Ela já tem me falado muito. Aí eu digo, eu sei, desculpe. Mas eu tinha vontade, tinha alguma coisa para falar até o fim, assim que demorei. Próxima vez eu vou melhorar, eu vou condensar a palestra, eu vou fazer tudo direitinho. Aí ela não fala nada. Daqui a pouco, aí acabou. Primeiro, como que é na música, não tem primeiro, como que? Refrão? Primeiro estrofe, né? Primeiro estrofe. Tá. Entendi. Aí, se a mulher aceita que o marido entendeu no primeiro estrofe, precisa de segunda estrofe? Não, porque eu entendi. Mas mulher não aguenta só com o primeiro estrofe. Aí é segunda estrofe. Daqui a pouco. Pois é, aquela pessoa me diz que próxima vez não vou chegar na hora certa, porque aquele cântico que você faz é um pesadelo. Não vou chegar, só vou chegar quando termina toda a música, só para a palestra. Porque diz, não vim aqui para cantar, mas assiste palestra. Portanto, você dá um jeito. Tá bom, entendi. Ainda tocou onda alfa. Mas ela dentro já está querendo começar a onda beta. Por quê? O espírito oposto começa a me dizer, essa mulher enche paciência, não é não? Mas eu estou tentando rejeitar com o Espírito de Deus, porque a mulher tem toda a razão para dizer isso, eu realmente fiz isto. Aí, como eu fico quieto, então vem o terceiro estrofe. Oh, meu Deus, está dizendo. Aí eu fico quieto, mas é nessa altura que, por que fiquei quieto? Porque estou no conflito. Onda alfa está querendo desaparecer, porque onda beta está tomando a conta. Estou quieto, pelo menos não para não estourar. E aí a mulher fala, quarto estrofe. Sabe que tem mulheres que gostam de inventar estrofes? Primeiro estrofe é normal. Segundo estrofe também é normal. Agora, se exceder um pouco, vai para terceiro estrofe. Agora, quando vê que o marido não reage, então o espírito mal ainda instiga. Olha, seu marido nem está aí. Cabeça dura, você tem que falar mais um estrofe. E aí vai no quarto estrofe. Eu que estava ainda suportando com a beta e tentando rejeitar, mas o quarto estrofe fez com que mexeu o meu orgulho, então, de repente, chega! Para com isso! Aí é? Onda gama.
Assustaram? Desculpe. Mas é uma realidade. Não sei se seus maridos são tão bonzinhos que termina sempre com onda alfa, com quarto estrofe. Olha, se chega a quinto estrofe, aí bate a porta, sai da casa. Né? Porque não suporto mais. Se continuar com esse espírito, a cabeça funde. Porque tamanho da eletricidade que está bombardeando, funde. Sabe o que é isto? Esquizofrenia. Epilepsia. Convulsão. Porque não suporta a carga de energia que está vindo. Médicos procuram algum foco do cérebro, alguma lesão, porque médicos jamais aceitam que cérebro recebe as energias de fora. Mas simplesmente diz, existe algum foco que provoca uma descarga de eletricidade. Como que um foco, alguma parte do cérebro que é uma parte morta, que consegue dar um estímulo, descarga elétrica? Isso porque eles consideram completamente a física. De nada como que surge a eletricidade. Isso é impossível. Mas é porque recebe a carga exagerada de eletricidade. Energia. Deus jamais oferece esse tipo de descarga. Por quê? Porque nos ama. Mas aquele que quer nos destruir, ele dá. E quando eu aceito, por que eu aceito? Porque olha para mim mesmo. Uma tristeza imensa na minha vida. Por que tem essa tristeza imensa? Porque a realidade é totalmente contra a mim. Por exemplo, espero que vocês não sejam ofendidos nesse aspecto, porque no nosso meio isso é comum, porque o inimigo realmente destrói. Deixa eu apresentar. Bom, da passagem bíblica nós já vimos, o salário do pecado é a morte. Então, destruidor, inimigo quer fazer o quê? Matar. E realmente mata. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como é que a senhora Ellen G. White deslincha, explica melhor? É realmente algo muito bom que ela escreveu. Aqui diz: doença, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico, um poder destruidor, não criador. Poder de Deus é criar, construir. Aqui diz: Satanás é o destruidor, Deus o restaurador. Palmas, gente, palmas. Porque eu peço bater palmas para que isso seja um estimulante para seus neurônios, para dizer: ai, que bom, Deus é restaurador, que bom, eu tenho esperança. Para isso que estou pedindo para bater palmas, para vocês terem essa sinergia. Mas é simplesmente ler: Satanás é o destruidor. Que medo. Deus é restaurador. Restaurou coisa alguma. Olha aí minha situação.
restaurador? Cadê esse poder restaurador? Eu não estou experimentando. Mas quando você bate palma, firmando, Deus é o restaurador. Amém. Então você fica, não importa que haja destruição, se tiver a restauração, então tudo que é destruído é restaurado. Muito bom, né? Veja, por inimigo destruir, principalmente o que o inimigo quer destruir? O relacionamento. Primeira coisa que ele destruiu foi o relacionamento entre Criador e criatura. Rompeu através do engano. E logo que rompeu, Adão ficou com medo. Logo que rompeu o relacionamento com o Criador, Adão ficou... E agora? Aí se escondeu. Colocou as folhas de figueira para esconder. Esse que está dando medo. Mas foi aquele que estava dando medo? Não. Na realidade foi rompimento do relacionamento que estava dando medo. E ele tentou agora reatar. Mas aquela folha de figueira conseguiu? Não. E continuou escondido. Quando Deus veio, Adão, onde você está? Deus não sabia onde estava Adão? Então por que fez essa pergunta? Oi? Queria ouvir? Por que queria ouvir? Para quê? Sim, mas por que precisava de ouvir? Não entendi. Espera, Deus chamou Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, sabia em que situação ele se encontrava, sabia de tudo, porque Deus é onisciente. Por que então perguntou, onde está Adão? Que ele queria relacionar, muito bom, ótimo. Queria relacionar. Mas Adão podia relacionar? Não. Não podia relacionar. Isso trouxe mais medo, porque realmente aquele que ele estava com tanto medo apareceu. Adão não fala? Porque ouvi sua voz, eu escondi. Veio mais medo. Por exemplo, quando a gente erra, papai diz, filho, não faça isso, porque pode ter muito problema para você. Aí a gente faz, e tem algum problema. E pai chega. Pai conhece o que fiz de errado? Porque ainda não sabe. Bom, pai neste mundo não conhece. Pai está feliz da vida porque quer abraçar o filho. E o filho como que está? Está feliz da vida? Por quê? Porque sempre tem essa equação. Errou, tem que pagar. Existe essa equação. Errou, tem que pagar. Então, o que estava acontecendo com Adão? O Adão comeu. E no momento que comeu, como Deus disse, ele existe ou não existe? Ele existe ou não existe? Não existe mais. Porque Deus não falou? No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Adão morreu naquele momento que comeu. Morreu naquele momento. Se morreu, existe? Não existe. Deus estava perguntando,
Cadê a sua existência, Adão? Cadê o fôlego de vida que eu dei para você existir? Cadê esse fôlego de vida? Como pode acontecer que você foi enganado e rejeitou esse fôlego de vida? Agora você não existe, você morreu. Onde está Adão? E daí, Adão responde, né? Morto. Não sei se vocês estão raciocinando como eu quero raciocinar. Eu não estou raciocinando questão moral, mas questão existencial. Questão existencial. Adão não é mais o espírito. Agora se tornou carnal, mortal. Agora Deus quer trazer novamente para vida espiritual, novamente. Somente assim que pode relacionar. Um que é carnal, sem receber o Espírito de Deus, imagina, um que está com aquela onda beta, pode se relacionar com a onda alfa? Impossível. Impossível de relacionar com onda beta com onda alfa. Como? Frequências diferentes, não entende. Por isso que quando eu digo para minha esposa, mulher, fica tranquila, tudo vai dar certo. Mas como? Tem conversa? Não tem conversa. Aí, esse momento, simplesmente eu preciso passar mais onda alfa para ela, cantando, né? Deus é tão bom. Meus queridos, jamais tenta conversar com uma outra pessoa que tenha onda diferente. Não adianta. Não adianta. Quem está de onda beta sempre vai predominar quem está com a onda alfa em termos de conversa. Palavra. Não consegue. Então você tem que passar o quê? As ondas, porque as palavras não vão ser aceitas, mas as ondas vão influenciar, porque é uma energia. Vai influenciar a mente, neurônios do próximo. Porque Deus que está entrando. Então, você para colaborar, quando outra pessoa está com onda beta que você percebe, imediatamente para de conversar e simplesmente passe a onda alfa. E quem está com onda beta poderá então ser transformado em onda alfa. Aí conversa. Aí dá para conversar, relacionar. Não sei como tem sido a vida do seu Dalmo e Dona Cássia, que tem muito maior experiência. Pelo jeito, nunca parece que brigou, né? Não, né? Que bonitinho, nunca brigou. Ai, que bom, né? Eu já briguei muito. Já briguei de muito. Agora, o trem já passou. Veja. Então, onda é energia. Vem do espírito.
espírito de vida ou espírito de morte. Então veja, destruidor quebra o relacionamento, quebra a onda, e ele é de beta para cima, gama. Quando um casal rompe, porque não tem mais sintonia, acabou. Aquela energia que vinha, agora rejeitou, acabou o relacionamento. Como que os filhos devem pensar, sentir diante dessa situação? Filhos precisam do carinho da mãe e do pai, os dois. Não é dois lados que precisam, só um lado é deficiente. Agora, uma pessoa sensível, que precisava, uma idade bem nova, que precisa do carinho do pai e da mãe, e uma parte não é mais presente. Como será? Totalmente prejudicado e totalmente abalado. Por isso que a gente fala abalado. O que quer dizer abalado? Está recebendo ondas, energias. Enquanto, por exemplo, o pai pudesse dar carinho, amar, não seria abalado. Na ausência desse amor, dessa onda do pai, então é abalado. Quer dizer, está recebendo que tipo de energia? Beta, do inimigo. E nesse momento, se ocorrer algum problema pouco maior, uma onda mais forte, como que a criança vai reagir? Não aguento, porque ainda não tem suporte, toda a estrutura para suportar esse tamanho de carga ou descarga. Então, nós precisamos entender agora a depressão nas questões de ondas, Todo problema psiquiátrico, todas as doenças psiquiátricas são questões de ondas. Por nós sermos seres espirituais. Questões espirituais. Todo problema psiquiátrico, mental. Estávamos falando de Adão. Enquanto ele estava ligado com a onda alfa, com o Criador, ele tinha depressão, insônia, nenhum problema. Nada. Liberava endorfina o tempo todo, de quantidade exata. Liberava serotonina, não havia nenhum problema. Liberava dopamina, liberava oxitocina, é um hormônio que traz uma satisfação plena. Liberava melatonina, naturalmente. Então você pode perceber que toda depressão é curada automaticamente quando você estiver no Criador. Você percebe? Quando Deus criou, ninguém ficou com depressão, medo, tristeza, agonia, preocupação. Tudo isso nunca houve. Então, o estado onde Deus criou o ser humano é para estar totalmente feliz, calmo, em paz.
Por isso que hoje, quando alguém fica com a depressão ou alteração mental, consequentemente pode aparecer na parte orgânica alguma alteração que normalmente o mundo chama de psicossomático. Na realidade, esse termo não deve existir. Psicossomático. Mas nós devemos entender só essa parte. Quando fala psicossomático, imediatamente vocês estão separando psique com a parte física. Psicossomático não existe. Para o mundo existe. Para mim não existe. Aqui, a nova ciência. Mente e corpo é uma coisa só. Mente e corpo é uma coisa só. Porque Deus criou assim. Quando tiver alguma onda nos neurônios, todo o restante das células estão reagindo, ligados. Todas as células estão ligadas com neurônio. Aquela atividade cerebral, então, tem influência imediata nas restantes células. E que o mundo fala isso como sendo psicossomático. Por exemplo, a pessoa que está bastante com estresse, então acontece gastrite. Não se fala gastrite é um resultado psicossomático? Não, senhor. Não é não. Mas no mundo vamos dizer que é. Mas de verdade não é. Por quê? A mente e o corpo é uma coisa só. Não é separado. Jamais pode separar. Por isso que para curar de gastrite, precisa curar o quê? O estresse. O estresse. Não adianta tomar medicamento para gastrite que, enquanto tiver o estresse, gastrite sempre existirá, concomitantemente. Em relação ao sentir, pode uma pessoa sentir ou não sentir, isso é outra coisa. Agora, ter gastrite toda vez que estiver no estresse, isso é inseparável. Por exemplo, quando você está no estresse, pode fazer algum jeito para o coração não ficar acelerado? Isso é reação psicossomática? Não. Algo automático. Porque nós somos uma criatura dessa forma. Mente e corpo, uma coisa só. Eu sei que o que estou dizendo aqui agora, o mundo não vai aceitar. Por quê? Não aceita que somos seres espirituais. Você é o quê? Você é ser físico. Você tem a vida. Agora, quando pergunta, o que é vida? Ninguém sabe responder, e até hoje o pessoal está atrás da vida, né? Onde está a origem da vida? Está atrás. Está indefinido ainda. No ano passado, no fim do ano passado, houve 7 hipóteses da origem da vida. Quando eu li essas 7 hipóteses que saiu na revista científica americana, morri de rir, porque para mim era um tanto ridículo. Morre de rir. Que coisa que não tem nada a ver com a vida, mas por não aceitar a verdade, então tem cada coisa assim. Realmente até criança vai dar risada quando ler aquela parte que é científica, mas diz que pode ser a origem da vida. Bom, sendo
mente e corpo é uma coisa só, isso é uma verdade. Então, veja só, recebe a energia. Enquanto você receber o fôlego de vida, como que você está? Feliz da vida, cantando, sorrindo. Existe alguma tristeza enquanto você está feliz? Não tem, jamais. Mas, neste mundo, onde o destruidor, então, está destruindo de uma forma, assim, que o homem não dá para suportar. Está fazendo isso hoje, não está? Imagina a gente morrer por volta de 230 pessoas numa noite, praticamente dentro de poucas horas. Isso é algo que deve acontecer? Jamais. Mas o inimigo faz isto. Todo dia pessoas morrem lá no Afeganistão, na África, e agora num país da África, Mali. Pessoas estão morrendo porque, novamente, guerra. E no Egito, então, de novo aquelas revoltas, violências, e para poder manter no poder, então, mata tudo. E na Síria, tanta gente morrendo, coisa assim de uma forma bárbara. Quem que está provocando tudo isto? Destruidor, destruidor. Quando a gente olha do ponto de vista nosso, a gente consegue entender aquilo? Imagina uma mãe que perdeu seu filho, único filho, por causa de um terrorismo. Como será o sentimento da mãe? Coisa absurda. Único filho, sem marido, porque o marido já faleceu. Como será o sentimento? Se a gente aceitar que o destruidor provocou isto e eu ainda aceito essa onda do inimigo e também reajo para isto, então a minha onda será além da beta, será? Como? Aqui não está mostrado, passa de beta e vai para gama. Se for demais, sabe que quando a gente não consegue suportar toda a descarga elétrica, a cabeça funde na hora, que é desmaio. Desmaio. Uma vez eu vi na frente da minha casa, quando eu morava na Coreia. A gente morava na região montanhosa, então a estrada era bem tortuosa, sinuosa. E a gente morava assim, poucas casas, mas uns 30 metros da casa, então passava essa estrada sinuosa. E um vizinho, naquele dia, todo mundo juntou umas 7 casas, e a gente fez um trabalho em conjunto, plantar flores na estrada, para quando chegasse no outono, então aquela flor floresce, cosmos. Aqui no Brasil não é bem comum, né, essa flor de cosmos que floresce no outono. E a gente plantou tudo, isso foi por volta de junho, e o pessoal bebeu um pouco, e ele logo depois então começou a levar um tipo de carrocinha para poder colher batata, porque estava na época de colher batata. E o restante do grupo ainda estavam conversando, comendo, bebendo, e era uma curva. E nessa curva chegou o carro, e não sei como, motorista cochilou logo que virou curva. Foi bem na frente dessa carroça, e dentro de casa eu soube, puff!
Aí meu filho saiu correndo e logo começou a gritar: papai, sai logo! Eu saí correndo, eu vi a carroça totalmente destruída e cadê o homem? Aí que eu vi, ele estava assim completamente prensado no guardrail, que era de blocos de cimento assim. E ele estava prensado. Imediatamente eu peguei e deitei, palpei, vi que não tinha pulso. Então comecei a fazer ressuscitação cardiopulmonar. Imediatamente. Aí a mulher, esposa dele, também ouviu barulho e estava vindo, correndo. Todo mundo estava aproximando, mas como minha casa era bem mais próxima, então eu já estava fazendo isso. Então a mulher viu isso e imediatamente desmaiou. Antes de desmaiar, ela gritou: não pode, não pode. Por que desmaiou? Carga energética do inimigo, destruição, que no fim é o quê? Morte. Isso entrou na cabeça. E cérebro, neurônios, podia suportar? Não. Então, momentaneamente, parou. Consequentemente, o restante do corpo ficou sem força nenhuma, porque não recebeu o comando. Então, veja, quando você recebe constantemente a onda beta, você está lá, suportando. Por exemplo, você suporta um monte de onda beta no trabalho, não é? Suporta, tudo bem. Suporta, é assim mesmo, mas tem que suportar, porque suportando eu tenho recompensa, salário bom, está lá. Quando chega um momento, você consegue suportar? Já está começando a entregar. Quando é que essa onda beta vai parar? Algum tempo a onda beta vai parar? Vai parar nunca. Nunca vai parar essa onda beta na minha vida. Nunca vai parar. Jamais espera que no seu trabalho vai acabar o estresse. Nunca vai acabar. Aí você está dizendo: oh, porque esse chefe é assim, esse fulano é daquele jeito. Não adianta pensar. Jamais pense isto. E jamais tenta mudar outras pessoas, que vocês vão estressar mais ainda. Nesse momento, se você entender a palestra agora, você tem que fazer o quê? Emitir onda alfa. Bom, ele tem toda a razão para fazer isto. Por quê? Ele é possuído de onda beta. Então, eu que sou possuído de onda alfa, então eu vou transmitir a minha onda. Única forma de você não entrar na depressão. Única forma. Fora disto, você está todo dia com depressão. Por momentos. Mesmo dia, ora você está feliz, ora você está deprimido. Neste momento, eu pediria para vocês que orem para uma participante que está conosco. Pela Val. Conhece quem é, né? Vocês devem conhecer a carga que caiu sobre ela. Coisa tremenda. Então, por favor, vamos orar por ela. Porque ela ainda não está enxergando
que existe a fonte de onda alfa. Vem. Quando vem, ela fica tranquila. Mas quando a descarga de onda beta ocupar a sua mente, então, eu também analisei quanta dor ela deve sentir neste momento. Mas eu tenho uma esperança. Qual é a esperança minha? Está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Por causa dessa esperança que eu quero orar, que vocês orem também. 1 Coríntios capítulo 10. Para não cair na tentação do inimigo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. O nosso Deus, que sempre nos dá a onda alfa, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é a esperança que eu tenho. Por causa dessa esperança, qualquer tentação que o inimigo traz, tudo pode ser suportado. Por isso que eu peço que vocês orem por ela. E neste momento vamos orar juntos, unindo os nossos corações, nossos pensamentos, e vamos orar por ela. Pai nosso que está nos céus, agora de uma forma muito especial, queremos suplicar pela sua filha amada, Val. Tu sabes a quanta dor, quanto desespero, quanta agonia, quanto desespero ela sente e está passando. Aconteceu coisas que para ser humano é tão difícil de suportar. Mas acreditamos na sua promessa. Acabamos de ler a sua promessa que não existe, não veio ainda alguma tentação do inimigo que não fosse possível para suportar, porque o Senhor dá a força suficiente para suportar toda a tentação. Então, Pai, que a sua filha amada Val possa enxergar essa promessa sua, em vez de enxergar toda a tentação que o inimigo está trazendo, todo o sentimento de culpa que porventura ela possa sentir. Mas, Pai, que ela possa erguer a cabeça, olhar para o céu azul, olhar para a luz radiante, olhar para o seu rosto resplandecente, que possa ver a sua misericórdia, possa sentir a sua paz, Pai. Não é sua filha amada? Então, venha operar imediatamente, Pai. Mostra seu rosto resplandecente. Ilumina a sua luz. Liberta de todo o espírito de tristeza, de agonia. Tudo aquilo que o inimigo está trazendo, que ela, com vontade livre, liberdade de escolha, possa rejeitar.
pela tua força, pelo teu poder, que experimente o seu amor envolvendo todas as suas células e toda a preocupação em relação a seus filhos, em relação a seu marido, em relação ao namorado. Pai, é situação muito complicada, mas não queremos olhar para a nossa fraqueza, porque Cristo venceu a morte e é o suficiente para libertar dessa situação da sua filha amada. Rogamos estas bênçãos e as agradecemos por doce nome do nosso querido Salvador Jesus. Amém. Amém. Nós entramos com a Valdelice, nós tínhamos orado lá fora agradecendo, e agora, Valdelice, eu desejo de falar para todos vocês, antes de pedir, Deus já sabe e atende. Antes de nós pedirmos, Ele já sabe e nos atende, porque Ele já nos chamava pelo nosso nome, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Louvado seja Deus, poderoso, que a voz dele é muito mais poderosa do que a voz do tentador, né? Pode bramar como um leão, mas nós temos um leão da tribo de Judá. E por isso que dá vontade de cantar. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão que Cristo Jesus é o Senhor. Quem sabe canta. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ai, como eu estou feliz. Aleluia! Aleluia! Nosso Deus é simplesmente bom, né? Simplesmente bom. Não tem depressão que possa permanecer em nós. Questão de momento. Questão de momento. Num momento, Deus atua sua obra maravilhosa. Não é mesmo? Não sei, diante desse momento, se precisa continuar com palestra de depressão. Eu acho que não há nada mais
do que o que nós acabamos de experimentar agora, que qual é o melhor remédio para depressão, doenças mentais, esquizofrenia, epilepsia, qualquer mania, aquela compulsão. Compulsão é exatamente o quê? O Espírito agindo em mim e eu, enganado, recebendo aquele Espírito. Por isso que sem eu perceber, aparece aquela reação. Então, para o mundo isso é chamado como compulsão. Mas na realidade é ação do Espírito. E a minha escolha automática foi para aceitar. Mas quem pode libertar? Aquele que tem o poder de criar. Ele pode nos libertar. Você lembra da história de Adão? Então vamos concluir contando essa história. Adão estava totalmente estremecido, medo, deprimido. E agora o que tem que acontecer agora? Minha sorte é morte mesmo. E as folhas caindo, totalmente desesperado. E aí Deus veio para oferecer as ondas alfa. E Cristo veio novamente. Procurou o Adão que não existia mais. A existência de Adão, então, estava agora totalmente voltado para o pó. Para o pó. Mas Deus determinou que eu vou dar a existência. Por quê? Porque Adão fora enganado. Adão fora enganado, assim como você e eu fomos enganados, por isso que Deus dá uma oportunidade. E ele declara, Gênesis 3, verso 15. Olha, esse verso, Gênesis 3, verso 15, é algo tremendo. O verso que eu não tinha entendido muito, Gênesis 3, verso 15, eu não quero entender de forma teológica, talvez sim, se a gente entender termo teológico como sendo o caráter de Deus, sim, nós vamos entender. Depois de perguntar para Adão, depois perguntar para mulher, ainda não tem nome Eva. Vocês sabem disso, né? Nome Eva foi dado por Adão depois que Deus proferiu todas as coisas, depois do pecado. Nome da esposa do Adão antes do pecado, qual é? Mulher, varoa. Isso é termo correto. Eva foi dado esse nome depois do pecado. Bom, agora depois de perguntar tudo isso e ter resposta, então Deus fala para serpente, verso 14 em diante. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O que é pó? Terra. Serpente come terra? Serpente come terra? Eu nunca vi serpente comer terra. Então, por que Deus falou, comerás pó? Não falou? Aqui diz, comerás pó todos os dias da tua vida. Quem é serpente aqui que Deus está referindo?
Satanás. Aqui está referindo Satanás, sua sorte agora terminou. Por quê? Por causa de verso 15. Sua sorte terminou. Comer pó quer dizer volta a antes de ser criado. Morte eterna, destruição eterna, segunda morte. Aqui está declarando já isto. Você comerá pó todos os dias da sua existência. Sua existência não tem eficácia nenhuma, porque você está destruído eternamente. Isso é declaração disto. Entendimento de você vai comer o pó todos os dias da sua vida, sua existência. E declara os porquês. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem que é aqui descendente da mulher? Ou semente da mulher? Jesus. Veja aqui, Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Veja, ti é quem? Serpente, porque está falando para a serpente. É serpente. E a mulher? A igreja, você e eu. Tua descendência e descendente da mulher. Tua descendência, aqueles que seguem seu pensamento. E quem? Cristo. E agora declara: este te ferirá a cabeça. Cristo ferirá a tua cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Já mostrou o Calvário. Tua cabeça será esmagada. Mas quando é que foi esmagada? Depois de 4.000 anos no Calvário? Não. Quando que foi esmagada? Neste momento que proferiu. Neste momento. Portanto, meus queridos, você pode dizer: eu amo picanha, por exemplo. Isso é mentira, engano, porque Deus colocou a inimizade para você não gostar de picanha. Deus colocou a inimizade para você gostar de pizza, de águas coloridas. Por quê? Agora está oferecendo o Salvador. Está oferecendo agora que, embora que você, quem? Adão, se tornou pó por comer, por rejeitar fôlego de vida, quem que vai viver? Quem que vai ser vitorioso? Cristo. Ele colocou inimizade entre ti e a mulher, você e eu. Portanto, meus queridos, se você está tendo algum desejo, lembre que a onda beta está trazendo. Mas lembre que Deus colocou a inimizade entre a onda beta e a onda alfa. Se você aceitar pela fé, se clamar para Deus, Ele muda imediatamente todo aquele paladar pervertido. Ele nos santifica. Por isso que nós somos vitoriosos. Depressão neste momento pode existir?
glória a Deus, né? Por um momento, Val experimentou tudo isto, agora já está totalmente vitoriosa. Por quê? Porque Deus colocou a inimizade contra tristeza, inimizade contra ódio, inimizade contra dúvidas, suspeitas, raiva. Tudo isso Deus colocou a inimizade. Agora é hora de eu abraçar, agarrar essa promessa e eu dizer: eu creio nessa inimizade. Portanto, toda essa onda beta não pode existir em mim. Afasta-te, Satanás. Mostrará nossa fé. Amém.